Olá a todos, muito boa tarde. Damos as boas-vindas para mais um webinar da Bolsa de Valores de Cabo Verde sob o tema Investir em Cabo Verde, oportunidades através da Bolsa de Valores e benefícios fiscais para imigrantes. Aproveitamos aqui para informar que costumamos dar webinars do género a cada 2 meses, então pedimos que fiquem atentos e estejam sempre com atenção às nossas redes sociais, onde fazemos a promoção desses webinars. O de hoje não vai ser só da Bolsa, mas também teremos a participação da BITOC, onde teremos a doutora Nádia Cardoso, que também vai abrilhantar esta sessão. O meu nome é Maria Maurício e irei começar com um breve sumário da primeira parte, onde nós vamos falar um pouco sobre o que é a instituição, missão, visão, valores e funcionamento. Depois entraremos no mercado de capitais. Passaremos ao ponto 3, no qual analisaremos os principais instrumentos financeiros. Daremos uma chega sobre a plataforma BlueX, casos de sucesso, simulação de investimentos e a diáspora cabo-verdiana como um agente estratégico para o desenvolvimento e a internacionalização do país. Sobre a Bolsa de Valores de Cabo Verde. Bom, a Bolsa é uma instituição que tem a visão de ser uma bolsa de valores sustentável, acessível e atrativa a nível regional. Tem a missão de servir à economia, oferecendo alternativas de financiamento e em condições favoráveis através da intermediação financeira. Dentre os vários valores, nós temos a integridade, segurança, inovação, responsabilidade, entre outros. A nível institucional, nós temos 6 bancos operadores, os quais são o BCA, BCN, o BAE, Banco Interatlântico, a Caixa Econômica e o IIB. A Bolsa foi fundada em 1998, fez uma breve pausa e foi reaberta em 2005. Conta com 18 colaboradores e, entre outras informações, tem atualmente 201 títulos cotados, entre os quais 173 são títulos do Tesouro, 4 ações, 17 obrigações de empresas e 7 obrigações municipais. Entrando no mercado de capitais, nós temos vários participantes. Entre esses, nós temos as empresas ou o Estado, através da procura do financiamento, o qual nós iremos explicar mais à frente. Temos os 6 bancos operadores que mencionei há pouco. Temos os investidores. A bolsa entra aqui como um mercado regulado e temos como supervisor a GMVM, que é a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, que fica no Banco de Cabo Verde. Como funcionam os instrumentos? Como funciona o mercado de valores mobiliários? Este mercado é dividido em dois. Nós temos o mercado primário, que é de emissão, ou seja, é quando o título chega pela primeira vez, quando nasce. Imaginemos que uma das empresas cotadas do BCA, quando o BCA coloca essas ações no mercado pela primeira vez, dá entrada através do mercado primário. Mas quando essas ações já estão dentro do mercado e são transacionadas entre os investidores, um vai comprar, o outro vai vender, depois outra pessoa vai comprar, aí já estamos no mercado secundário. E no meio dessas negociações ficam os intermediários financeiros, onde nós temos instituições autorizadas, operações de bolsa, podem estar corretores. De momento nós não temos uma corretora, mas a legislação está aberta nesse sentido. Os principais instrumentos financeiros que nós temos no mercado são essencialmente ações e obrigações.
A nível das obrigações, nós temos vários tipos de obrigações. Nós temos as obrigações corporate, que são as obrigações das empresas, temos obrigações municipais, temos as obrigações sustentáveis, verde, azul e sociais, temos os Credit Linked Notes e títulos do Tesouro, que são do Estado. Esses últimos, quanto aos fundos de investimento, temos a legislação pronta para qualquer emitente que queira criar um fundo de investimento e daremos um especial destaque ao Diaspora Bonds, que são obrigações emitidas para a diáspora, as quais qualquer imigrante, qualquer pessoa que resida lá fora, poderá investir nesse tipo de emissões. O Diaspora Bonds foi emitido, a legislação ficou pronta recentemente, pelo que é um dos mais novos produtos que nós temos no mercado e podemos vir a ter uma emissão muito em breve. Mas então, o que são ações? Uma ação é uma parte do capital de uma empresa. Se eu tenho uma ação de uma empresa, essa parte é minha, ou seja, eu sou um dos donos dessa empresa e eu terei direito a receber uma parte dos lucros dessa empresa e também porei ganhar com a venda dessas ações. Já as obrigações são basicamente empréstimos. No caso, quando você que está a assistir o webinar decide ir ao banco e pedir um empréstimo para construir uma casa ou para adquirir um carro, depois tem de devolver esse valor com juros. No caso das obrigações, quem está a fazer esses empréstimos são os emitentes, que são as empresas, o Estado, os municípios, ONGs. Eles podem precisar de um valor para financiar algum projeto e emitem essas obrigações e do outro lado estará o investidor. Pode ser o imigrante, pode ser os bancos, os empresários, qualquer pessoa ou entidade que queira fazer esse tipo de investimento e irá adquirir essas obrigações no valor mínimo de 1.000 escudos e depois vai financiar essa instituição, o Estado, ou municípios e depois receberá no final de volta o valor que investiu com juros. As obrigações têm tido em média um retorno de 4 a 6%. Vamos agora falar um pouco sobre a plataforma BlueX. A plataforma BlueX é uma plataforma de listagem e negociação, onde os investidores, estando em qualquer parte do mundo, poderão dar ordens de compra e venda no nosso mercado. Foi uma plataforma desenvolvida entre a Bolsa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E o site é www.blu-x.cv. E uma vez entrado no site, é possível ter acesso a esta imagem, onde é possível clicar no login e aparecerão essas duas opções. Caso já tenha conta, é só iniciar sessão, o nome do utilizador, a palavra passe, mas caso seja novo, é preciso aderir. E ao aderir, vai colocar os seus dados, pode ser em nome próprio ou em nome da sua empresa, e passará por um período de aprovação do seu banco, que geralmente são 2 dias úteis, e após essa aprovação, o investidor poderá dar a sua ordem normalmente, uma vez que tenha conte o perfil de investidor. Porque existem dois perfis. O perfil do observador dá para acompanhar o mercado, a variação dos ativos, né, das ações, das obrigações, dá para ver notícias importantes no mercado,
Mas para investir, para dar uma ordem, é preciso aceder com o perfil de investidor. E podem ver que aqui há a opção de aderir como particular e como empresa. Aqui fica a critério do investidor. Deixo aqui uma ressalva que antes de criar uma conta na plataforma BlueX é preciso ter uma conta de títulos no seu banco, que são os bancos operadores da bolsa. Deve dirigir, pode dirigir presencialmente ou também pode enviar um e-mail para bvc@bvc.cv que nós encaminharemos ao seu banco. A conta de títulos será criada pela instituição bancária e a partir do momento que essa criação estiver totalmente feita, é só criar o seu perfil de observador ou de investidor na plataforma Blacks normalmente. Aqui vou fazer uma pequena demonstração. Deixem-me só partilhar a tela. Vou aqui fazer uma demonstração de como é possível consultar os seus investimentos na plataforma. Bom, infelizmente
Estamos aqui com um pequeno problema técnico a nível da internet. Nós vamos avançar, mas depois não. Ok, já funcionou. Bom, já voltamos à ligação. Nós podemos ver aqui essas abas que estão disponíveis. No Market Watch é possível ver aqui todos os produtos que estão disponíveis, as ações, bilhetes de tesouro, obrigações do tesouro, obrigações diversas. Aqui, estas duas são obrigações do Estado, o bilhete de tesouro é de curto prazo e as obrigações do tesouro são de longo prazo, portanto, acima de um ano. As obrigações diversas são as obrigações das empresas. Aqui podemos vir na aba de trading e negociação. Caso o investidor queira dar uma ordem, é possível dar nessa aba e até é possível acessar ao histórico de ordens. O Ripo é um produto que vai ser lançado daqui a alguns meses. Nós temos o Bond Calculator, em que é possível ver as taxas do mercado e relativamente à gestão de- da carteira, é possível ver aqui todo o tipo de ordens que o investidor tiver dado. E como é que é possível investir? Nós temos, de um lado, os investidores e as suas duas opções. Primeiramente, através da plataforma de negociação, que é a plataforma Blex, onde é possível dar uma ordem normalmente, ou também pode ser feita presencialmente através dos seis bancos operadores. No caso, temos o Banco BAE, BCA, BCN, Banco Interatlântico, Caixa Econômica e IB. Para quem está na diáspora, poderá criar a sua conta de títulos no seu banco e depois acessar a plataforma BlueX sem nenhum problema e dar as suas ordens 100% online. Como casos de sucesso, apresentarei o IB Green Bond, que foi uma obrigação verde no montante de 5,6 milhões de euros, a taxa de 4%, foi emitida em 2023 e a sua maturidade é em 2028, ou seja, em 2028 os investidores receberão o seu valor de volta e antes disso já estão, né, a receber semestralmente os juros, a taxa de 4%. Nós tivemos investidores em Cabo Verde, Belize, Portugal, em vários países, Malta, Estados Unidos, Mali. Também gostaria de ressaltar as obrigações azuis emitidas pelo IB, onde a taxa também era de 4%, o mesmo prazo de maturidade, o montante era de 3,2 milhões de euros. Tivemos investidores em vários continentes, tivemos participantes de Angola, Uganda, Luxemburgo, Portugal, Estados Unidos. Portanto, é para demonstrar que é possível, através da plataforma BlueX, dar ordem de qualquer lugar.
Vamos dar aqui um exemplo prático de compra de 250 ações da empresa ABC ao preço de 80 euros. Portanto, essas 250 por 80 euros dá 20 mil euros. Os custos de mercado são a taxa de bolsa de 1,25 por milagem, que dá 1,25 euros, e uma comissão de corretagem de 2,5 por milagem, que dá 2,5 euros. Atenção que falamos de permilagem, não de percentagem, ou seja, é 1,25 a dividir por 1000. Imaginemos que essa pessoa adquira essas ações e a empresa decida distribuir de dividendos no ano de 7 euros. O investidor receberá com essas 250 ações um valor de 1.750 euros de dividendo bruto, sujeito a uma taxa de 10%, que é metade da taxa nacional, que é de 20%, o que dá um valor de 175. E a nível de dividendo líquido, ou seja, o que vai efetivamente receber na sua conta, são 1.575 euros. E num prazo de 5 anos, mantendo esse valor, o investidor acabaria por receber 7.875 euros. Agora vamos para um exemplo com obrigações, onde um investidor adquire 1000 obrigações da empresa A por aproximadamente 9 euros, que dá cerca de 9 mil euros. A taxa de bolsa aqui é da 1 por milagem, que dá 9 euros, e comissão de corretagem mantém igual, essa comissão é para os bancos, totaliza 22 euros e meio. Se essa obrigação tiver uma taxa de 4%, o investidor de juros anualmente vai receber 360 euros. Ao tirarmos o imposto de 10%, receberá na sua conta 324 euros. Isso é anualmente. A nível semestral é de 162, já que as obrigações tipicamente são pagas semestralmente. Os juros tipicamente são pagos semestralmente. E claramente que no final da maturidade, ou seja, no final do prazo combinado, a pessoa vai receber de volta os seus 9 mil euros. A nível de juros até o final da maturidade, se essa maturidade for de 5 anos, o investidor irá receber 3.240 euros, além dos 9 mil. Agora entraremos na diáspora, de modo em que a mesma não deixa de ser um agente estratégico para o desenvolvimento e a internacionalização do país. Passarei agora a palavra à doutora Nádia Cardoso, que irá prosseguir com a apresentação. Ok, agora sim, eu tinha o microfone desligado. Boa tarde a todos os participantes que nos estão a ouvir de Cabo Verde e da diáspora. Vou apresentar aquilo que são os principais benefícios fiscais ligados ao investimento. De um modo geral, qual é o enquadramento ou qual é a nota que nós queremos que fique assento? Portanto, o investidor, quando estivermos a falar de termos como investimento, como estatuto do investidor imigrante, temos que ter aqui assente que
esses conjuntos de benefícios fiscais que nós vamos apresentar, por si só, não configuram um direito. Portanto, existe aqui um papel, ou existe um critério essencial que tem que ser, cumprido pelo imigrante, de forma que tenha acesso a esse conjunto de benefícios fiscais que vou agora apresentar. Através da Lei 72/5 de 2020, foi criado o Estatuto do Investidor Imigrante, que é um regime que define quem pode ser considerado como investidor imigrante, que requisitos é que deve cumprir e quais são os processos para que possa aceder a um conjunto de benefícios. Portanto, durante a apresentação vou falar do estatuto. Quando estiver a falar de estatuto, é sempre o regime que define os direitos e as regras para atribuição ou para, digamos assim, para que seja considerado como um imigrante, investidor. O investidor imigrante tem que ser sempre uma pessoa singular, cabo-verdiana, que tenha residência fora de Cabo Verde e, em termos de investimento, é tudo o que for aplicações de fundos, no mercado nacional realizado diretamente por, investidor imigrante. Portanto, tem aqui um enquadramento legal, como eu referi, através da Lei 73, que cria o Estatuto de Investidor e vai regular aquilo que tudo, que é todo o tipo de investimento direto dos imigrantes em Cabo Verde. Em simultâneo, existem conjuntos de benefícios fiscais que fazem parte da lei do benefício fiscal, que é a lei geral, e depois temos outros tipos de diplomas complementares. De modo geral, o que é o estatuto, então, o certificado do investidor, imigrante? É um instrumento que vai comprovar perante os diversos órgãos de administração que aquela pessoa singular reúne os pressupostos, necessários para que seja considerado como investidor imigrante. E como é que é o processo, como é que é o fluxo dessa operação. Vamos dar exemplos típicos. Imaginemos um cabo-verdiano que esteja a residir nos Estados Unidos ou em Portugal há vários anos e tem um projeto de investimento para Cabo Verde. O primeiro passo que ele tem de dar é obter o estatuto do investidor externo, porque é esse estatuto que lhe vai dar um conjunto de benefícios e que vai comprovar a sua, classificação enquanto investidor imigrante. Ou seja, não basta ser imigrante, tem que ter um estatuto próprio ou certificado de investidor imigrante para que possa estar enquadrado nesse regime. Portanto, não basta ser só imigrante para estar enquadrado, mas tem que haver investimento, o estatuto ou certificado que vai comprovar o facto de ser imigrante. Portanto, no Consulado de Cabo Verde, esse cabo-verdiano, então essa pessoa, que deseja investir, tem que obter um documento que vai comprovar que ele é imigrante e que a sua residência fiscal, a sua residência habitual, não é em Cabo Verde. Portanto, o primeiro passo é a obtenção de estatuto. Depois tem que submeter o projeto. Em termos da submissão do projeto, como é que funciona? Existe através do Decreto-Lei 42 de 2025, foi aprovado o balcão único de investimento, que é uma porta administrativa, que é onde vai se concentrar toda a parte processual e documental para que o projeto seja, validado e que haja esse reconhecimento. Portanto, o primeiro passo é a obtenção do estatuto do investidor externo, do investidor imigrante, a apresentação do projeto, o registro no balcão único de investimento. Entretanto, toda essa parte da verificação dos pressupostos e da emissão, no final do cartão ou do certificado do investidor, acaba por estar sob a responsabilidade da Cabo Verde Trade Invest, que é a entidade que vai analisar toda a documentação, submetida e no final emite o parecer de que o projeto enquadra no âmbito do Estatuto de Investidor, Imigrante, é um projeto que é elegível, vai verificar outros requisitos, tendo em conta, por exemplo, o valor do investimento, e nesse quesito apenas é enquadrado, não basta ser imigrante
estar a investir, mas o investimento tem que ser igual ou superior a 5 milhões de escudos, portanto, a 5 mil contos. Só a partir desse momento, que é um investimento superior, igual ou superior a 5 mil contos, é um cabo-verdiano, tem o estatuto de investidor imigrante, reside fora e tem aqui a primeira fase, terá todos os requisitos necessários para a submissão do seu projeto. Depois cabe a Cabo Verde Trade Invest verificar se esses requisitos e para além de outros requisitos estão a ser cumpridos ou não. E estando cumpridas, o que vai fazer é a ligação com as várias instituições. Depois, mais à frente, vão perceber, porque, por exemplo, imagina, quando estamos a falar de benefícios fiscais relacionados à importação, a direitos de aduaneiros, terá que haver essa comunicação perante a Direção-Geral da Alfândega de que essa pessoa com o NIF X, é um investidor imigrante e que tem, portanto, direito a um conjunto de benefícios. Portanto, a prova de qualidade de imigrante é o documento que vai ser emitido pela autoridade do país de residência, que é o que vai comprovar o facto de ser imigrante. Não basta apenas dizer eu sou imigrante, ou tem que ter um documento que comprova. Depois tem que haver o registro no balcão único de investimento, com a correta ou com um conjunto de suporte documental e depois tem que haver aqui a sua situação fiscal e contributiva regularizada. Tudo que é em termos de benefícios fiscais, para que haja esse acesso, a situação fiscal tem que estar devidamente regularizada. O investimento tem que ser um investimento produtivo, ou seja, tem que ser um investimento que crie valor no mercado de trabalho, que crie postos de trabalho e que crie uma dinâmica, económica. E quando nós falamos em termos de benefícios, os benefícios não é automáticos. Ou seja, corrigindo, existem alguns benefícios que são automáticos e existem outros tipos de benefícios que funcionam por reconhecimento. E tudo que tiver relacionado a investimentos de imigrantes tem que ser através do reconhecimento, não é um benefício automático. De forma prática, temos aqui um quadro resumo com os principais benefícios. Só para fazer aqui um enquadramento, não obstante a existência do Estatuto de Investidor Externo conceder alguns benefícios especiais, já existe, ou já existia do Estatuto de Investidor e Imigrante, já existia o Código de Benefícios Fiscais que prevê um conjunto de benefícios. E nessa lógica, o que é que acontece? Um investidor imigrante acaba por ter benefícios especiais, devido, devido à sua característica de investidor imigrante e também acaba por ter benefícios gerais. Portanto, os benefícios gerais é aplicável tanto a um imigrante que não faça investimentos em Cabo Verde ou a imigrantes que façam, investimentos. Contudo, existem benefícios especiais que apenas são aplicáveis aos, imigrantes investidores. A título de exemplo, portanto, isso está dividido entre benefícios especiais e outros tipos. A doutora Maria há pouco teve a fazer a apresentação ou a simulação de obrigações, em que ela referiu a tributação à taxa de 10%. Por si só, já é um benefício fiscal, porque se a taxa geral de imposto, no caso, por exemplo, de 20%, no caso de juros e de dividendos, uma taxa reduzida de 10%. Tudo que é obrigações de produtos homólogos, existe a isenção de tributação sobre esses rendimentos ou produtos. Títulos de dívida pública, também existe a tributação sobre rendimentos de tipo de dívida pública com colocação pública e cotados na Bolsa. E em situações de casos ligados à poupança, existe a isenção de tributação sobre os juros de depósito a prazo dos imigrantes. Um outro tipo de benefícios especiais é os dividendos e lucros. Portanto, a empresa apura o seu resultado, apura o seu lucro, mas durante aquele período, quando houver a decisão da distribuição dos lucros ou de dividendos ao investidor imigrante, durante 5 anos a sua distribuição está isenta de impostos. Portanto, a empresa por um lucro de 10 paga os impostos correspondente, mas quando houver a transferência do lucro ou dos dividendos da esfera do sócio
da empresa para a esfera do sócio, está isento de imposto durante 5 anos. Contudo, terminado esse período, desculpa, de 5 anos, os dividendos ou os lucros passam a estar sujeitos a uma retenção na fonte à taxa de 10%. Existe também um outro tipo de benefício especial, que é a primeira habitação, que também pode ser remodelação ou aquisição, mas aqui já é um pouco diferente. Não funciona por isenções diretas. Vamos dar o exemplo: um imigrante decide construir a sua casa em Cabo Verde e vai fazer importações de mobiliários ou de equipamentos eletrodomésticos para a sua, para ampliação ou construção, reclassificação da sua primeira habitação. Ele paga os direitos aduaneiros no ato da importação e depois tem de pedir a restituição de todos os impostos que foram pagos. E esse pedido de restituição tem que ser do interesse do imigrante, ou seja, o imigrante constrói uma casa em Cabo Verde. No ato da importação dos materiais para construção, por exemplo, paga Y de impostos. Ele, como beneficiário, é que tem depois de pedir à Direção-Geral de Transporte, Direção-Geral das Alfândegas, o reembolso ou a restituição dos impostos que foram pagos. Portanto, não é um benefício automático. Vai depender da ação do investidor que é solicitar que seja feita essa restituição. Da mesma forma, também existe a isenção de imposto único sobre o património na aquisição ou na remodelação de imóveis destinados ao projeto. E em caso de concessões de terrenos, de armazéns ou de imóveis públicos, vou dar exemplo, imagina que existe numa determinada área que é do interesse do investimento, em que haja necessidade de celebrar algum acordo com o Estado para concessão de um terreno ou de um armazém. Nesse caso, também existe aqui alguns benefícios fiscais. Portanto, esse primeiro quadro são um conjunto de benefícios específicos apenas para o imigrante que deter o estatuto de investidor imigrante. Existe um outro tipo de regime reforçado, que também abrange a parte do investimento, mas só que aqui os valores são significativos. Enquanto nesse primeiro os investimentos teriam que ser igual ou superior a 5 mil contos, com um máximo de 70 mil contos, se for investimentos por volta de 1 milhão e 1,5 mil milhões de escudos, acaba por estar enquadrado dentro de projetos médio diferenciado. Também pode existir situações de que um imigrante, vou dar exemplo, imagina que diz, olha, eu quero construir, ou vou desenvolver um projeto hoteleiro na ilha de Santo Antão, por exemplo, em que o valor de investimento é superior a 3 milhões. Tendo em conta o montante, a relevância do investimento, para a economia de Cabo Verde, o imigrante pode celebrar um acordo com o Estado em que vai possibilitar negociar um conjunto de medidas excepcionais, tendo em conta que o seu investimento é um investimento de valor significativo e relevante. No âmbito do Código de Benefícios Fiscais, existe o crédito fiscal ao investimento. Mais à frente vou mostrar um exemplo para perceberem na prática a aplicação desse benefício. O crédito fiscal ao investimento não é nada mais, nada menos do que o imigrante investe a quantia de 70 mil contos, por exemplo. Sobre esses 70 mil contos, vai ter direito a um crédito fiscal de 20% sobre o valor do investimento, que vai poder deduzir ao seu imposto a pagar durante 10 anos. Existe também a taxa reduzida na importação de materiais de bens e equipamentos elegíveis, bem como matérias-primas e matérias subsidiárias para aplicação direta no projeto. E também existe a isenção isenções de imposto de selo nas operações de financiamento, caso existam. Conjunto de benefícios ligado ao emprego, estágio e formação. Existe apoio à contratação. Esse tipo de benefício não é um benefício específico só para imigrantes, é um benefício que está no Código dos Benefícios Fiscais e é abrangente a todas as entidades, nesse caso, empresas,
que cumpram os requisitos. Apoio à contratação, existe aqui uma comparticipação do Estado, na contratação de um desempregado, existe a dedução, a coleta por cada estagiário que a empresa, o investidor, nesse caso, porque repara, agora quando estamos a falar, a maior parte desses benefícios é no pressuposto de que o investimento já foi efetuado, a empresa obviamente constituída e formalizada, e são benefícios que vão ser aplicáveis diretamente à empresa. Portanto, existe a isenção da contribuição do INPS. Imagina, a empresa contrata um estagiário durante 6 meses, existe a isenção do pagamento dos 16%, que é da obrigação da empresa. Tudo que for processos de adesão à fatura para transmissão, para a transmissão dos dados contabilísticos de forma eletrónica, com o SAFT, com uma emissão de fatura, com uma mudança de software, aquisição, nessa fase que estão no investimento, aquisição de equipamentos informáticos para a instalação do projeto, também beneficia de um benefício fiscal. Falou aqui uma nota importante que quando se fala em investimento, o investimento não é, portanto, o Estatuto de Investidor Imigrante determina o critério para que aquele investimento seja qualificável como investimento. Ou seja, não é apenas a compra de um equipamento específico, é aplicação do fundo na aquisição de equipamentos, contudo, tem que existir o projeto de investimento, tem que ser submetido, a Cabo Verde Trade Invest através do balcão único de investimento para que esse investimento seja qualificável para efeitos de benefícios fiscais. E aqui uma nota importante que é muitas vezes, o que é que pode acontecer? Por N motivos, o investidor começa a investir e depois, por desconhecimento ou então por alguma burocracia, começa por investir e depois é que vai tratar de todo o processo. E aqui pode correr o risco de, havendo determinados benefícios que sejam atribuídos num momento do investimento, pode acontecer situações de que perde. Vou dar o exemplo. Imagina um investimento que seja numa área específica e que o investidor, por lapso, por desconhecimento ou por qualquer motivo, não seguiu o fluxo de submissão ou o fluxo da apresentação do projeto. Fez o investimento, um valor significativo, mas não seguiu os passos de registar-se enquanto investidor imigrante. Isso é válido tanto para imigrantes ou como qualquer tipo de investimento no âmbito da lei do investimento. Essa nota é importante, porque o que pode acontecer é ter um investimento relevante, um valor significativo, mas como não seguiu todos os passos, pode perder esses benefícios. Portanto, o primeiro passo é, pensando ou tendo devidamente estruturado aquilo que é o projeto de investimento, obter o seu estatuto o certificado de imigrante, a partir dali fazer a submissão do seu projeto, as entidades competentes fazem a avaliação e no final, com a validação ou com o parecer positivo, está pronto assim para começar a beneficiar desse conjunto de medidas que estamos aqui a apresentar. Eu conheço situações de empresas que fizeram investimentos significativos, mas apenas o facto daquele investimento não ter sido apresentado a Cabo Verde Trade Invest, não ter seguido o fluxo, acabou por pagar mais impostos porque não seguiu o fluxo normal do investimento. Tem aqui uma simulação que está relacionada ao crédito fiscal ou investimento, que é para poderem perceber na prática como é que funciona. Imaginemos que um imigrante, investidor imigrante, com o seu certificado, que é aquilo que confere direito, realiza um investimento por volta de 70 mil contos. Já sabemos que na primeira fase, ou no primeiro ou no segundo ano de atividade, dependendo do tipo de atividade, pode ser expectável ou não que a empresa apresente resultados ou lucro no primeiro ano. Vamos partir do princípio que essa empresa só vai apresentar lucro no terceiro ano, que é a altura que ele começa a recuperar o seu investimento. 2 anos é a fase de investimento, a fase de instalação. No terceiro ano começou a funcionar em pleno e apresentou um lucro. Reparem aqui que o valor total do investimento é 70 mil contos.
Contudo, como eu apresentei aqui no slide anterior, todos os investimentos têm, portanto, o investimento que é efetuado tem um crédito de imposto sobre o investimento de 20%, independentemente da área onde o investimento está a ser efetuado. O que é que significa? Significa que sobre o valor do investimento, eu, enquanto imigrante, enquanto investidor imigrante, vou ter direito a cerca de 14 mil contos, que é 14, que é 20% de 70 mil. O que é que eu vou fazer? Eu já segui todos os meus passos do registro para o registro do investimento, já consegui o meu estatuto de investidor imigrante, comecei a operar e agora vou beneficiar na prática dos meus direitos enquanto investidor imigrante. O investimento é de 70 mil, apurei nesse ano um resultado de 5.800, contudo eu tenho um crédito de imposto de 14 mil contos. 14 mil contos é 20% sobre 70 mil. Reparem aqui no cenário qual é que seria o valor do imposto total a pagar no final do ano se eu não tivesse o benefício. A taxa de IRPC em Cabo Verde, de acordo com o Orçamento de Estado para 2026, é de 20%. O que é que significa? Sobre esses 5.800, vamos aplicar a taxa de 20% e a empresa terá um imposto a pagar de 1.160.000. Contudo, como eu, investidor imigrante, segui todos os passos, cumpri todos os requisitos que o Estatuto de Investidor, Imigrante exige, eu tenho direito a um crédito de investimento no valor de 20% do meu investimento. Automaticamente, o crédito que eu apurei será de 14 mil contos. O que é que significa? Eu faço as minhas contas normal, apuro o meu resultado no final do ano e apuro um imposto a pagar de 1.160.000. Contudo, pelo facto de existir um crédito derivado do investimento, eu vou pagar apenas 50% do imposto. Ou seja, não pago 1.160.000, pago 580 contos, porque eu fui beneficiar de um crédito do meu investimento. Ou seja, no fundo, o que o Estado diz, de uma forma também de reforçar o investimento e de incentivar o investimento externo, é do investimento que for efetuado, 20% daquele montante vai diluir ou vai deduzir ao imposto que vai pagar durante um período de 10 anos. Eu, pessoalmente, é um dos meus benefícios fiscais preferidos porque tem impacto diretamente no imposto final, ou seja, é um tipo de benefício que se sente mesmo no bolso. Porque uma coisa é pagar 1.160.000, outra coisa é, devido ao benefício fiscal, que todo o processo da submissão do investimento foi feito cumprindo as regras estabelecidas no Estatuto do Investidor Externo, foi-me concedido um benefício, ou seja, investi 70 mil contos, mas o Estado diz 14 mil contos desse investimento vai ser deduzido ao imposto a pagar durante 10 anos. Mas aqui existe uma regra importante que deve existir, a empresa tem que ser tributada pelo regime de contabilidade organizada, não pode existir dívidas fiscais, não pode deixar de fazer entrega das suas declarações, sob pena de perder, esse direito. E visto, eu já tinha abordado naquele quadro resumo, mas só queria fazer aqui uma pequena referência, quando estamos a falar do projeto de mérito diferenciado ou convenção de estabelecimento, ou seja, o investimento, como é que ele pode ser avaliado? Ele pode ser avaliado, imagina, superior a 5 mil contos, até 70 mil contos, é o processo normal. Contudo, se for valores mais significativos de 1,5 mil milhões de escudos e 500 milhões em municípios com desenvolvimento, com menor desenvolvimento económico ou com um PIB per capita inferior ao salário médio nacional, haverá um conjunto de benefícios que não é, ou seja, benefícios ainda mais especiais daquilo que foi apresentado. E também existe a opção da convenção de estabelecimento, que é valores superiores a 3 mil milhões de escudos, em que o investidor, isso é aplicável tanto a imigrante cabo-verdiano ou não, a qualquer pessoa que queira investir, em que o investimento é superior a 3 mil milhões de escudos,
cabo-verdianos pode não, vai haver a negociação entre o Estado de Cabo Verde e a negociação, e aqui podem negociar um conjunto de benefícios fiscais para além daquelas que estão estipulados. Vou dar só um exemplo. Aqui nesse exemplo do crédito no crédito de investimento, repara que o crédito que a empresa teve direito a utilizar é apenas 20%. Contudo, tratando-se de negociações no âmbito da convenção de estabelecimento, esse crédito pode ser de entre 30% a 40%. Portanto, tendo em conta o valor de investimento, quanto maior o investimento, existirá a possibilidade da empresa beneficiar de um leque maior de incentivos fiscais. Portanto, já tinha referido, os benefícios não são automáticos, depende do pedido formal, da apresentação documental e da verificação se os pressupostos estão a ser cumpridos ou não. Ahm, de modo geral, quem faz a verificação desses processos, todo o acompanhamento, é a Cabo Verde Trade Invest. O projeto deve ser submetido no balcão único, ou no balcão único de investimento. E é ali que é ali que a empresa vai anexar, ou que o investidor vai anexar todas as suas informações. A entidade competente faz a verificação dos pressupostos e, cumprindo os pressupostos, é emitido o certificado do investidor imigrante, que é a prova de que aquele investidor vai realizar investimentos e que terá um conjunto de benefícios. Ok? Contudo, mesmo não estando previsto na lei, existem informações de que o investidor pode começar a realizar o investimento e só depois submeter. Mas, contudo, não é o que a lei diz. O que a lei diz é, deve existir o processo. O primeiro tem que ter o reconhecimento enquanto investidor imigrante e só depois começar a investir. E a nota que nós queremos deixar aqui, essencialmente, é, havendo intenção de investir, é garantir que todos os processos, que todos os passos para a certificação, digamos assim, ou a validação do seu projeto seja cumprido, para que no final não perca os benefícios fiscais, porque como já sabemos, hum, se não for tido o cuidado na altura do investimento ou da preparação da submissão do projeto, no final podemos perceber que deixamos de beneficiar porque houve alguma falha ou porque porque o investidor acabou por não tirar partido de um conjunto de benefícios, de regimes, de diplomas que existem em Cabo Verde para atrair o investimento. De modo geral, era esses pontos que nós tínhamos para partilhar convosco. Agora é um momento de questões e esclarecimentos. Podem fazê-lo diretamente no chat. Não sei se é permitido depois em voz alta. Deixa-me só ver aqui se há questões. Mas foi sim, outra vez. Da TV. Diga. Pode fazer através da Nós aba depois vamos QIA. partilhar, portanto, na parte fiscal está em tópicos, mas nós depois podemos partilhar convosco toda a informação, em detalhe, a referência legislativa, de onde é que a informação, de onde é que podem confirmar ou consultar, essas informações. Podem deixar as questões na aba QIA, que nós vamos respondendo. A apresentação será enviada em breve. Ok. A apresentação será enviada em breve, poderão ter acesso. Também, se precisarem de alguma informação adicional, também podemos facultar. Iremos também enviar um questionário de avaliação de satisfação para que possam avaliar. Estamos sempre disponíveis a um feedback para melhoria contínua. Tenho aqui uma questão. Penso que não estejam a partilhar a página com a demo. Precisamente na, no momento em que fizemos a demonstração da plataforma BlueX,
ficamos por demonstrar a parte da ordem, porque a internet não estava tão boa, não consegui aceder à plataforma de testes, mas posso fazê-lo agora. Dê-me só um segundo. Aqui. Então, aqui na aba de Trading e Negociação, é só clicar aqui em Nova Ordem. Aqui está escrito não seguro, porque é o Blue X Test. Aqui nós só fazemos testes, não é o site oficial. Quando se quiser dar uma ordem, é só inserir a ordem, clicar em inserir ordem e aqui vai estar todo o tipo de operação, o montante, a percentagem e só uma chega. Aqui na aba de emissões é possível ver todas as ordens. No financeiro é possível ver todos os registros. Deu uma ordem, comprou uma ação, vendeu uma obrigação. Vai estar aqui uma lista de todos esses movimentos e na gestão de carteira vai aparecer aqui no valor total o valor dos títulos no momento, o valor das ações, o valor das obrigações e todos os títulos que a pessoa possui. Só para fazer um breve chega. Vamos passar agora para a próxima questão. Ok. Tem aqui a próxima questão, mas se calhar, portanto, das questões que nós vimos aqui, acaba por estar com uma resposta, acho que vai responder a essas quatro questões que está aqui. Portanto, reformulando, a questão diz, após a declaração do consulado que atesta ter o estatuto de imigrante, qual é o fluxo para obter o estatuto de investidor imigrante? E se é sempre necessário constituir uma empresa para investimento que se propõe? E depois, qual é o teto mínimo para ser considerado investidor imigrante? Portanto, nós aqui temos duas questões. Primeiro é como é que nós comprovamos que aquele imigrante está apto para beneficiar ou para investir em Cabo Verde enquanto imigrante. Esse é o primeiro passo. E esse primeiro passo não é o primeiro passo, porque o primeiro será ter a ideia de negócio, a ideia de investimento. Mas partindo do princípio que o investidor já tenha definido a área de investimento, o valor do investimento e todas as questões ligadas ao investimento em si, vamos para a parte processual. O primeiro é, pelo facto de ele ser imigrante, ele tem que comprovar aos organismos de Cabo Verde de que ele é efetivamente imigrante e que a sua residência é no país Y. E é através do Estatuto do Investidor Externo que ele vai pedir o certificado. Portanto, nós temos o Estatuto do Investidor, que é um diploma ou é um regime que vai definir quem é o investidor, que requisitos é que ele deve ter, qual é o montante, que tipo de investimentos é que ele deve efetuar. Portanto, isso é o regime. Depois nós temos o certificado. O certificado vai ser o documento que vai comprovar de que aquela pessoa é um investidor imigrante. É o primeiro passo. E a partir dali vêm os critérios relacionados ao projeto, que é, através do balcão único de investimento, ele tem que submeter os documentos comprovativos e vista a comunicação entre os consulados ou entre os consulados para confirmar que efetivamente, para além do documento, que efetivamente esse imigrante reside no país X. Portanto, o imigrante submete, não vou agora chamar de imigrante, vamos partir do princípio que é o investidor. Portanto, o investidor imigrante entra no portal do Balcão Único de Investimento, ele tem de colocar os seus documentos pessoais de identificação e o certificado de imigrante.
A partir dali, o que é que vai acontecer? Ele vai submeter o seu projeto. Para cada tipo de projeto existem documentos específicos, ok? Mas de modo geral, imagina o plano de negócio, qual é a forma de financiamento, se é com dinheiro, se é o capital próprio, o capital alheio, existe ali, dependendo da área de investimento, um conjunto de requisitos por área. Submete a informação. Depois existe a Cabo Verde Trade Invest que vai fazer a verificação desses pressupostos, para verificar se aquele investimento em causa, se é um investimento que seja elegível ou não. E quando eu falei de investimento, o que é investimento? Investimento pode não ser só a constituição da empresa, pode não ser só a aquisição, por exemplo, de um terreno para a construção de uma fábrica, pode não ser a compra de um edifício para funcionar como uma fábrica, por exemplo, de calçado. A participação, quando a lei define investimentos, diz o investimento pode ser aplicações de fundos para aquisições de equipamentos, ativos fixos tangíveis e intangíveis. Pode ser participação numa empresa. Imagina que o investidor diz assim, olha, tem uma empresa em Cabo Verde, ou tem uma startup em Cabo Verde. Existe uma startup em Cabo Verde, na área da tecnologia, a perspectiva de crescimento nessa área é significativa, a empresa já tem uma boa carteira de clientes e eu quero investir no capital social dessa empresa, pelo aumento de capital ou pela entrada de novo sócio. O facto da empresa, do investidor, decidir que quer participar no capital social dessa startup em Cabo Verde, e, seguindo os processos todos, que é a submissão do projeto, nesse caso não ter um projeto da construção de uma fábrica, nem da aquisição, vai ser um projeto de eu vou participar na empresa no capital social. Imagina, a Maria convidou-me para ser sócia na empresa XPTO de tecnologia e a Maria vai vender-me 50% da sua participação social. Ou seja, eu vou passar, enquanto investidor imigrante, vou passar a ter 50% daquele montante. Esse tipo de operação também pode ser enquadrado e é enquadrável dentro do investimento. Portanto, não é só a construção ou compra de terrenos para a construção de fábricas. Portanto, a participação, ou então o empréstimo, se a empresa conceder, se o investidor conceder empréstimo a uma empresa, também pode ser equiparado como investimento. Existe aqui um conjunto de situações que possam ser equiparados como investimento. E é por causa disso que depois as entidades competentes vão fazer análise para perceber se aquele investimento em causa se é elegível para efeitos dos benefícios fiscais. Em termos de valor, qual é o valor que se define? Tudo que for superior a 5.000 contos é enquadrável no âmbito do Estatuto de Investidor Interno. Se for inferior a 4.000 contos, não. A empresa não tem o investidor não tem nenhum benefício. Superior a 5.000 contos, independentemente das áreas, existe um projeto de investimento, que pode ser a construção de uma fábrica, a aquisição de um terreno para a construção de X, a constituição de uma empresa, a participação no capital social de uma empresa, ou empréstimo enquanto sócio a uma outra empresa, isso tudo configura investimento. Portanto, superior a 5.000, cumprindo esses requisitos, é submetido no balcão único de investimento. A Cabo Verde Trade Invest faz a verificação, a triagem dos documentos, confirmando que o imigrante cumpre todos os requisitos. Aqui vou dar um exemplo claro. Basta que, imagina, que o imigrante submeta no portal todas as informações. Se porventura não tiver o certificado de investidor imigrante, automaticamente não cumpre os requisitos. Ok? Portanto, o requisito aqui primordial é ser imigrante, mediante a comprovação que é o seu certificado, o documento de as entidades competentes, nesse caso, imaginemos que em Portugal vai emitir um documento que comprova que a pessoa X com identificação Y, NIF X, tem a sua residência habitual em Portugal, Espanha, por exemplo. Em termos de valores, de 5.000, cumprindo esses pressupostos, pode ser enquadrado. Contudo, aqui existem situações que é até 70.000 contos, superior, imaginemos que seja um investimento de 1,5 milhão. Já não está dentro, é um investimento externo na mesma, continua a ser um investimento efetuado por um
imigrante, mas em termos de regime aplicável já não será esse regime, porque esse regime já não abrange a dimensão do investimento. Portanto, tudo que for investimentos de valores significativos tem um outro regime próprio, que pode ser através da Convenção de Estabelecimento, que é o acordo direto entre o investidor e o Estado de Cabo Verde, ou então através do projeto de mérito diferenciado, que ali os conjuntos, os benefícios fiscais podem ser benefícios mais alargados, digamos assim. Espero ter conseguido esclarecer essas três questões. Aqui fala em investimento em construções de habitações, mas tem que ter atenção. Quando eu falei de habitação, é habitação própria, que pode ser a construção, ou a ampliação, a remodelação do investidor. Nesse caso, ele tem benefícios para construir ou remodelar. Agora, em investimento em construção de habitações, pois é preciso fazer sempre o enquadramento do investimento. Ok. Investimento em construção de habitações. Eu vou construir, vai haver aquisições de terrenos, por exemplo. Não é só o facto de chegar e investir. Eu tenho que perceber se vai existir, eu vou fazer compras de terreno, é uma atividade turística imobiliária, tenho de fazer o enquadramento dessa atividade de forma a perceber se o investimento é elegível ou não. Mas sem ainda muito detalhe, imagina se for na história, se for só no âmbito de imobiliária pura. Vai depender do tipo de valor do investimento, se vai implicar aquisições de terreno para construção, se vai implicar aquisição do edifício para remodelação, para venda. Existem essas questões que têm de ser, que têm que ser analisadas. E uma nota, porque tem aqui uma questão para residentes aqui em Cabo Verde. O nosso Código de Benefícios Fiscais prevê benefícios, porque existem benefícios que funcionam por reconhecimento. O que nós estamos aqui a apresentar hoje é um benefício que obrigatoriamente tem de cumprir um processo formal para atribuição. Existem outros que não é, que é administrativo, que é apenas o facto da empresa, por exemplo, de existir uma empresa que reúne os requisitos, tem a contabilidade organizada, que cria postos de trabalho, esse benefício é direto, né? Não é necessário nenhum tipo de benefício de processo específico. Portanto, um residente que também esteja interessado em investir, isso também pode, esse residente também pode fazer esse investimento, mas aqui o regime será diferente, não será um regime que é aplicado ao regime, não se vai aplicar o estatuto de imigrante, porque ele é residente em Cabo Verde, obviamente não fica fora desse regime, mas através da lei de investimento, ele pode fazer os seus investimentos, no fim, pode ter, pode não ter todos os benefícios, porque como eu apresentei naquele quadro resumo, existem benefícios especiais específicos desse regime. Mas sendo um residente que tenha interesse em fazer investimentos em Cabo Verde, através da lei do investimento, ele também vai ter acesso a um conjunto, a um leque de investimentos que forem efetuados. Também tem direito ao crédito de imposto, pode ter direito a isenção. Vou dar exemplo, imagina na área da hotelaria que um residente diz, eu quero investir na área da hotelaria em Santo Antão ou em São Nicolau. Se for efetuado no âmbito da lei de investimento, tem um conjunto de benefícios fiscais, enquadráveis. Não sei se há mais questões. Dê uma aqui para si. Compra de ações. Portanto, aqui a questão da Cátia Alves, que diz que, portanto, como é que faz para investir em Cabo Verde, mas na compra de ações e obrigações, se tem que ter o título de imigrante investidor.
Pode investir sempre sem ter o título de imigrante investidor. Quando nós estamos a falar do título de imigrante investidor, é para poder ter acesso a um conjunto de benefícios. Ou seja, eu posso investir enquanto imigrante, mas não querer ser abrangido pelo estatuto do imigrante investidor. Aqui o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu faço a compra de ações, mas depois, quando for na altura, por exemplo, de pagamento de impostos, o regime fiscal acaba por ser diferenciado, porque se tiver o título de imigrante investidor, tem um conjunto de benefícios de que numa situação normal não teria. Portanto, a Cátia, enquanto imigrante investidor, tem benefícios fiscais na compra de ações e obrigações. Se a Cátia Alves optar por fazer compras de ações e obrigações, mas sem esse título, pode fazê-lo na mesma, mas perde os benefícios fiscais. Não beneficia dos incentivos que o estatuto prevê. Temos aqui alguém a perguntar a melhor forma de abrir uma conta de títulos. Essa abertura é feita no banco, pode ser através dos canais digitais do banco ou presencialmente. Caso houver algum constrangimento ou alguma impossibilidade de contactar os bancos, pode ser que a pessoa esteja fora de Cabo Verde, não tenha esse contacto, pode enviar um e-mail para nós que nós encaminhamos para o banco, mas quem vai de facto criar a conta de títulos é o banco. Todas as transações, tudo o que tem a ver com o banco, são as próprias instituições que fazem. Mesmo o investimento através da bolsa, as transações, a compra e venda todas ocorrem nas instituições bancárias. Portanto, a abertura da conta tem de ser junto à instituição. Nós podemos fazer a ponte caso haja alguma dificuldade nesse processo. Também perguntaram como recuperar a palavra-passe do BlueX. Podem enviar um e-mail para bvc@bvc.cv, que o nosso fornecedor tecnológico dará o devido suporte. Tinha aqui uma questão que estava relacionada com a criação de empresa. Deixa-me só ver aqui se é necessário constituir uma empresa para ter esses benefícios. Portanto, tem aqui uma questão que é: a maior parte desses benefícios são benefícios que são, agora vou utilizar um termo contabilístico ou fiscal, mas depois simplifico. São benefícios que depois são dedutíveis ao imposto a pagar, que são dedutíveis à coleta. E aqui, já fugindo um bocadinho de fora dos benefícios fiscais, é o enquadramento fiscal. Porque uma coisa tem a parte inicial da qualificação do investidor ou do imigrante enquanto investidor. Ultrapassada essa fase, depois existe aqui um conjunto de, imaginemos que a empresa depois vai começar, vai adiante, avante com o projeto. Aqui já entra numa outra questão que é: qual é o regime de tributação que eu vou adaptar? Tem aqui, em Cabo Verde, dois regimes. Tem um regime especial de micro e pequenas empresas. É um regime que foi criado em 2014, 2015, em que o principal objetivo era trazer para a formalidade um conjunto de informais. É um regime mais vantajoso num ponto de vista, porque os impostos que a empresa paga é completamente diferente do regime que eu vou apresentar, mas é um regime que deixa algumas lacunas, porque se eu estou a falar em investimentos de 70 mil contos, eu não posso ter um volume de negócio de 10 mil contos. É o problema desse regime. Portanto, o regime ele estabelece que o máximo de volume de negócio que a empresa pode ter um investidor é até 10 mil contos. Automaticamente, eu não vou investir 70 mil contos para ter um volume de negócio de 10 mil contos. Significa que, por opção, tem de ficar fora desse regime porque é um regime que não é vantajoso. Ninguém investe 70 mil para ter um retorno ou para ter vendas de 10 mil contos. E mesmo que o investimento seja inferior, porque o investimento é a partir dos 5 mil, depois é preciso perceber.
eu vou investir 5 mil para ter um volume de negócio ou para ter vendas de 10 mil contos. Mas a maior parte dos benefícios fiscais que eu tenho são benefícios que me obrigam a estar no regime de contabilidade organizada. Portanto, pelo tipo de investimento por si só, eu vou excluir esse regime de tributação e tenho que ir para o regime de contabilidade organizada. E o regime de contabilidade organizada, obrigatoriamente, a empresa deve partir do princípio que não é atividades individuais, não estou a falar de um advogado em nome individual, de um arquiteto ou de uma contabilista em nome individual. Portanto, o investidor tem um projeto imobiliário ou tem um projeto na área de turismo, deve constituir a empresa, todos os documentos inerentes ao investimento devem ser emitidos à empresa, porque nós aqui temos duas situações, que é preciso separar o sócio, ou nessa situação, a partir do momento que constitui a empresa, temos o sócio investidor, o investidor imigrante, vai haver uma separação, ele, através do certificado, é que vai, portanto, ele é que tem os benefícios, mas esses benefícios, no fim, vai repercutir é sobre a empresa, ok? Por isso é que deve constituir a empresa para o exercício da sua atividade. Eu agora falei há pouco em crédito ou investimento, em que 20% do investimento vai ser deduzido ao imposto a pagar. Significa que a empresa deve apurar, deve ter contabilidade organizada e um dos requisitos para além dessa questão do estatuto, vou dar exemplo, eu posso ter o estatuto de investidor externo, ou posso ter cumprido todos os requisitos processual para qualificação enquanto investidor, imigrante, mas depois começo a trabalhar, não tenho a contabilidade organizada, não tenho os documentos que comprovem o investimento, automaticamente eu corro o risco de perder o benefício. Da mesma forma que se depois a empresa tiver dívidas fiscais, não tiver a sua situação regularizada, hum, por algum motivo não apresentar as contas, se as finanças fizeram uma fixação por um metro indireto, são situações que depois pode originar a perda de um conjunto de benefícios. Portanto, tudo que é benefícios fiscais, a maioria é aplicável à empresa com contabilidade organizada. Por isso que é importante depois ter a empresa devidamente constituída. E outra questão, no âmbito da lei do investimento e no final do ano, a quando da apresentação das contas, a empresa fica obrigado a justificar ou a enviar para as finanças a relação de todos os investimentos que foram efetuados. Ok? Imagina durante a fase da construção de uma fábrica. No final do ano, para além da contabilidade que é feita mensal e no final do ano é feito o relatório de contas, existe um processo adicional que é listar todas as faturas que foram, que a empresa incorreu em custo para fazer com que esse investimento vá para a frente. Ok? Portanto, aqui é preciso ter cuidado. Uma coisa é a qualificação enquanto o investidor imigrante. Depois é a prática, que é a formalização da sociedade para poder beneficiar dos incentivos. Ok? Essa questão. Deixa-me só ver se é aqui mais. Temos aqui uma questão. Vou ler relativamente aos 4% que a Bolsa de Valores oferece para as obrigações. Esse benefício já é concedido pelos bancos através do Estatuto do Imigrante. Qual seria então a vantagem de investir através da Bolsa em vez de fazê-lo diretamente no banco? Bom, primeiramente, a taxa de juro das obrigações não é fixa. Cada obrigação, cada emissão tem a sua taxa. Até num exemplo, nós demonstramos que o retorno médio tem ido de 4 a 6%. Portanto, essa taxa não é fixa, pode ser superior, pode ser inferior, depende da emissão, depende do prazo de maturidade. E há outra vantagem também relativamente ao imposto. A taxa de imposto a nível nacional é de 20%, mas já nos investimentos através da bolsa é de 10%. Portanto, o imposto reduziria para metade.
Já estamos a caminhar para a reta final. As questões serão respondidas também por e-mail, se ficarem questões por responder, mas acredito que já tenhamos respondido praticamente todas as questões. A plataforma BlueX não está na App Store, está na versão web www.blu-x.cv. Também temos uma questão da Nereida de quando é que iremos fazer um webinar para residentes. Nós fazemos vários webinars ao longo do ano, a cada 2 meses, mais ou menos, temos um webinar. No mês de março tivemos um webinar sobre o mercado de capitais, sobre as oportunidades de investimento através da bolsa, falamos também sobre o torneio. Teremos mais webinars à frente. Pedimos que fiquem atentos às nossas redes sociais, nós estaremos sempre a, a, a publicitar os nossos webinars. Este e os que já fizemos anteriormente estão disponíveis, o de hoje estará, né, disponível no canal de YouTube da Bolsa de Valores de Cabo Verde, então é só pesquisar Bolsa de Valores de Cabo Verde. Para quem também está interessado na questão dos benefícios, naquilo que a doutora Nádia especificou, porque foram abordados os benefícios de um ponto de vista mais abrangente. Para quem também está interessado e quiser obter mais informações, pode fazê-lo contactando a Betoc. Tem aí o e-mail da doutora Nádia. Estejam à vontade para entrarem em contato. Acredito que não tenham mais Pois, questões. acho que não. Acho que não há mais questões. Portanto, Então, como a doutora Maria disse, tem aqui os nossos contactos, portanto, estamos disponíveis para esclarecer o que for necessário. então agradecemos a presença de todos. Muito obrigada a Contamos todos. convosco nos próximos webinars e depois estaremos a entrar em contato para enviar os materiais desta sessão. Obrigada e continuação de boa tarde a todos.